William Bittar é o seguinte, olha só, o William Bittar está em Ponta Grossa. A história por aí é no mínimo inusitada. Ex-preso pede para permanecer com a tornozeleira eletrônica. E ao vivo agora a gente vai com o William Bittar. Ponta Grossa, tudo bem? Fez boa viagem, William Bittar? Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Jasson. Bom dia para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Foi uma viagem tranquila. Chegamos aqui em Ponta Grossa e, como você falou, é uma história um pouco inusitada. Um homem que foi preso depois de agredir a própria mãe. Ele, para cumprir a pena, tinha que usar a tornozeleira eletrônica. Cumpriu essa pena, mas agora ele falou para o juiz: seu juiz, quero continuar com a tornozeleira eletrônica, que é uma das formas de eu permanecer da forma correta, de eu seguir minha vida do jeito correto. Nós tivemos acesso ao depoimento da mãe dele do dia em que ela foi agredida. Daqui a pouquinho, toda essa história aqui no Balanço Geral. Jasson. Tá certo, Bittar. Olha só, hein? Você viu aí, ó? O homem, né, está pedindo para permanecer com a tornozeleira eletrônica. E o William Bittar vai trazer essa história, então, daqui a pouquinho toda pra gente, né? O que está envolvendo, o que teria motivado esse rapaz, então, a permanecer? O que faz com que ele mantenha esse desejo de permanecer? Toda essa história a gente traz daqui a pouquinho com o Bittar, que está em Ponta Grossa. Seguinte, nossa equipe do William Bittar pegou hoje estrada, né? E foi para Ponta Grossa, porque tem uma história lá que tem que ser contada, né? É uma história, no mínimo, inusitada. Um homem que estava preso, acabou deixando a cadeia e aí foi para casa com a tornozeleira eletrônica. Mas acontece o seguinte, aí a justiça pediu para ele devolver a tornozeleira eletrônica. Por quê? O William Bittar vai contar. Agora, o detalhe é o seguinte, por que ele quer continuar com a tornozeleira eletrônica? Essa é a pergunta. William, como é que está a temperatura aí em Ponta Grossa agora, antes de contar a história? Tem sol, tem bastante sol, o ventinho está um pouco gelado aqui na região dos Campos Gerais, Jasson, mas está gostoso, o clima está gostoso. A gente saiu de Curitiba bem cedo, então tinha sol em Curitiba, mas aqui eu acho que a temperatura está um pouquinho mais elevada, deve estar por aqui uns 18, 19 graus, eu acho, por conta do vento. Tem sol, mas o vento está bastante gelado. Então tá aí, ó, o pessoal falou aqui no ponto para mim, 18 graus, é mais ou menos isso mesmo, mas o vento está bastante gelado, mas dá para trabalhar tranquilamente por aqui, Jasson. E essa história, como você falou, ela precisa ser contada porque ela é, no mínimo, inusitada. Para isso, a gente volta um pouquinho no tempo. No dia 24 de julho desse ano, a dona Marta estava em casa e o filho dela, o Luiz, foi até lá. Começou uma discussão, aí a Marta acabou sendo agredida pelo próprio filho. Ela chamou a polícia militar e ele fugiu. Mas a polícia encontrou ele logo depois, prendeu ele em flagrante e levaram os dois para a delegacia. Lá, a dona Marta resolveu dar queixa do filho, falou que queria realmente denunciá-lo pelas agressões e é isso que ela contou na delegacia de polícia. A gente vai ouvir um trechinho do depoimento dela e daqui a pouquinho eu vou contando o desdobramento dessa história. Ele cuida de carro ali perto da caixa e chega lá tarde brigando com a gente, xingando, quando agride, que nem hoje ele me deu uma cabeçada na minha cara. O Luiz agrediu a mãe várias vezes na cabeça, ameaçou inclusive que ia atacar fogo na casa. E aí a mãe realmente decidiu que queria denunciar o filho e que ele saísse de casa de uma vez. Aí é o outro trechinho que a gente vai acompanhar do depoimento da dona Marta. Hoje ele agrediu a senhora? Ele deu a cabeçada no mim aqui, ó, tá o caroço. O senhor vai representar contra o seu filho por essa lesão. O que seria representar? Se a senhora deseja que o inquérito policial prossiga com as investigações. Eu quero que ele se afaste da casa. Certo, mas a senhora vai querer representar também contra ele pela lesão. Sim, eu quero que vocês falem com ele para ele erguer as coisas dele e tirar da casa, porque ele tem condições de pagar um lugar para ele morar. A senhora vai querer a medida protetiva de urgência. Sim. Bom, tá aí. Lembrando que a dona Marta, então, já tinha uma medida protetiva e aí o Luiz foi preso. A gente está aqui num local, numa região central aqui de Ponta Grossa, Jasson, que é onde ele trabalha
cuidando de carros. E por que a gente contou toda essa história? Porque agora, depois de um bom tempo cumprindo aí esses meses de tornozeleira eletrônica, a Justiça determinou que ele retire a tornozeleira. Considerou que ele teve bom comportamento nesse período e pode retirar a tornozeleira eletrônica. E aí, ele pediu para o juiz que não retire a tornozeleira eletrônica dele, porque ele diz que dessa forma ele está numa vida mais correta, que ele está mostrando que mudou realmente o comportamento dele, e é por isso que a gente veio aqui para Ponta Grossa, para contar a história do Luiz e da Marta, saber também se a mãe já perdoou o filho por tudo que aconteceu. E é essa história que a gente vai continuar contando aqui no Balanço Geral. Jássio. Tá bom, Bittar? Estou bem curioso para conhecer também aí o personagem dessa história, né? E ouvir dele, né? Por que ele quer continuar, então, com essa tornozeleira eletrônica. Doutora Márcia, como mãe de filho homem, como delegada, como é que a senhora vê isso, dona Márcia? Doutora Márcia. Infelizmente, a gente tem essa agressão familiar também dos filhos para as mães, né? Às vezes dos netos para as avós. E isso cumpre a utilização da Lei Maria da Penha para apuração desses crimes e também a possibilidade dessa medida protetiva, como ela pediu, de afastamento do lar. Por quê? Porque ele estando na casa dela, ela estava em risco. O que ele aparentemente cumpriu, por isso o judiciário achou que não há mais necessidade dele ser contido por essa tornozeleira eletrônica, né? E que ele pode passar a viver normalmente. Talvez ele não ache isso, né? Ele acha que ele precisa de um controle externo. Então, né? Agora, por que será que ele quer continuar com a tornozeleira eletrônica? Será que... Sabe quando você, às vezes, quer lembrar de alguma coisa, aí você coloca um anel no dedo, né? Bota um anel no dedo, troca o anel de dedo, de mão, né? Sempre, às vezes, talvez seja isso, né? Não sei. O William Bittar está lá para contar essa história pra gente. A gente vai tentar entender. Ele que vai poder responder se é isso ou se é o fato de que ele acha que sozinho não se controla. Ele precisa de alguém que controle ele e ele acredita que isso seja um limitador suficiente para ele. Mas só ele que vai poder dizer pra gente, né? Esse controle externo. Bom, a gente vai contar ainda mais, com mais detalhes essa história ainda para você.